Olá, hoje nós vamos de Levítico 11, Esdras 1, Atos 12 e, como sempre, antes da leitura da palavra, nós pedimos para que Deus nos oriente e nos dê entendimento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença, obrigado pela oportunidade de falar a teu respeito, de ler a sua palavra. Nos dê entendimento, compreensão e, acima de tudo, ensine aquilo que cada um de nós necessita aprender com a sua palavra. Tome seu lugar de honra aqui, nesse lar, na casa de cada um, e use-nos como seu instrumento. Nós nos entregamos a Ti, somente a Ti. É assim que eu oro, que eu agradeço e que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos com a linda voz da minha esposinha, que hoje ela tá meio fã, então não sei quem assiste Friends aí, quem assiste Friends vai saber que a Phoebe, ela fala da voz sexy dela quando ela tá mais gripada, então meu amorzinho tá com a voz mais sexy dela. O que já era bom ficou melhor. Pois é, vamos lá. Os animais puros e os impuros. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois não tem casco dividido, mas não rumina. Pois tem o casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatana e escama, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatana nem escama. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles, e mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatana nem escama é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonha, garça e polpas, e também morcegos. É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda a espécie de gafanhoto e grilo, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com cascos, mas que não têm casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá de lavar a roupa que estiver vestindo e ficar impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão, são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartos, lagartixa, rato, topeira e camaleão. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. Se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. Se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo o que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote, e se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura, e qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Se for uma fonte ou uma caixa de água, a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. Se o corpo de um desses animais cair em cima das sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras, mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. Se um animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. E se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol.
É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros, é proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam com 4 patas ou mais. Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fique impuro por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor e eu os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Olha como Deus ele se preocupa com o povo. Basicamente, o que é puro e impuro, para vocês, ele ainda aponta, né? Para vocês isso é impuro. Basicamente, animais onívoros ou animais carnívoros eram impuros. Animais que comiam outros animais ou que comiam de carne estragada. Isso daqui está falando a respeito de hábito de higiene. Por quê? Porque esses animais eles poderiam trazer uma doença, que é a doença da bactéria do cadáver, que é conhecido como cadaverina. Então, nós que somos médicos, isso fica muito simples, muito fácil de entender. Então, na verdade, Deus estava preocupado com a doença do povo, tanto que se caísse algum desses animais em cima da semente, beleza, não tem problema, planta a semente, está tudo resolvido, a semente não está impura. Só que se a semente estava na água, para cozer a semente, você não podia comer. Por quê? Porque a água ia contaminar a semente, você ia comer aquela coisa e poderia ficar doente com relação a isso. Então, Deus se preocupava até com a saúde do seu povo. Isso aqui era um hábito de higiene. Então, impuro ou impuro, o impuro era por conta da doença que poderia ser trazida para o povo. Deus é tão bom que o hábito de circuncisão se mostrou anos e anos depois que uma população que não tem nenhum tipo de câncer de pênis, e acredite, isso acontece e acontece muito na população, inclusive, ó, corta fora, são os judeus, porque eles circuncidam os filhos do 7º dia. Olha como o hábito de saúde era importante para Deus. Então Deus já sabia a respeito disso e já afastou o povo de um grande risco. E quem fazia errado tinha que lavar. Olha, se um desses animais caísse um negócio, o hábito de higiene, se você pega essa panela e coloca numa água corrente, você só vai tirar ela no outro dia. Quer dizer, deixa lavar. Olha como Deus se preocupa com o povo. Hábito de higiene, isso é importante porque hoje o seu corpo é o templo de Deus. Então esses animais, hoje, eles não são mais impuros, embora tenha muitos animais que você não deva comer por conta das doenças. Tanto que Jesus diz, o que impuro não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem. É o que está no pensamento do homem. Então tem animais que você realmente não deve comer porque eles abrigam doenças, bactérias que para eles são inofensivas, mas para a gente pode acabar nos matando. Exemplo, morcego. Vide o que aconteceu no Covid. Morcego, rato, leptospirose, cadáver de todos os animais, que entra uma doença que é a cadaverina. Então, nesse momento, Deus está se preocupando com isso, né? Faça parte do Família Real. Vamos lá, antes de entrar em Esdras 1, eu quero convidar você, para quem é acordado, leve essa mensagem para os que ainda dormem, mas para quem ainda dorme e quer se fazer acordado, saiba que isso daqui é uma grande família e fazer parte dessa família vai muito além de se inscrever nesse canal. E agora eu vou colocar meu chapéu, que não é do Panamá, embora nós estejamos no Panamá, é um chapéu colombiano. E agora a gente vai ler Esdras 1. Esdras, né? Esdras 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e esse ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio da leitura em público esse decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governar do mundo inteiro
e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todo israelita que precisarem de ajuda a fim de voltarem para sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Os israelitas voltam para Jerusalém. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todas as pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas, as taças de Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos de Mitredade, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas, e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Essa é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém, quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia que foi um grande perseguidor, inclusive tem um filme 300, filme fantástico, não lembro o nome do ator, embora eu goste muito daquele ator. O filme é espetacular. Deus, ele age das maneiras mais incalculáveis. Por isso que Deus é Deus. Deus transforma Saulo em Paulo. Deus, ele faz com que o rei da Pérsia seja designado para construir o templo. Olha que fantástico. Então, quando eventualmente você pega e vê pessoas que são boas, né, e não são cristãs, e você fala assim, eu gostaria que essa pessoa, quando eu estivesse no céu, lá, quando eu fosse salvo, eu gostaria que essa pessoa estivesse lá ao meu lado. Isso acontece muito. O que você tem para fazer? Você tem que levar a mensagem com amor, não com imposição, e deixar o Espírito agir. Porque Jesus já disse que você não vai conseguir, que um profeta não será bem recebido na sua cidade, assim como Jesus não foi. E se Jesus não foi, quem somos nós? Os que mais duvidarão de você serão os que estão na sua casa. E tem um detalhe: você será julgado pelo que você foi, não pelo que você é. É sempre assim. Só que você que se conhece, você que se vestiu de roupas novas, você que se lavou e se entregou para Deus, você não precisa se condenar mais por quem você foi, mesmo quando o dedo seja apontado para você. Você fez isso. Beleza, eu fiz. Eu sou uma nova pessoa, sou uma nova criatura. Jesus me transformou. E mesmo assim, as pessoas podem não acreditar em você. Faz parte do jogo. Siga em frente. Só continue fazendo o que Deus pediu. Orando. Ore por essa pessoa. E saiba que muitas vezes você vai ser impactado por pessoas que não têm a mesma fé que você. E isso aconteceu muito conosco. Eu tenho várias lições que eu aprendi com amigos que foram espíritas hoje por coincidência, ou talvez não seja uma coincidência, são cristão protestante, por amigos do candomblé, grandes amigos inclusive, e faz parte. Agora, uma coisa importante, é importante que você, sendo cristão, você traga essas pessoas para perto de você. Tire do mundo e traga para perto. Se eles quiserem voltar para o mundo, aí não tem mais a ver com você. Mas o que você não deve fazer, o que você não pode fazer, é sair do seu ambiente de proteção e ir para o mundo para resgatar essas pessoas. Porque aí é quando você cai. E acredite, tem muita gente que é apostata. Isso faz parte do jogo.
Então, traga para um ambiente seguro. Em vez de você que está acordado ir para os que dormem, traga os que dormem para quem está acordado. Paixãozinho, quer dizer alguma coisinha? Vamos lá, Esdras. Esdras já foi, agora vamos para Atos 12. Então, antes de ir para Atos 12, eu quero convidar você a enviar essa mensagem para quem ainda dorme. Faça parte dos que estão acordados, faça parte dessa família, porque fazer parte dessa família vai muito além de você se inscrever no canal. Fazer parte dessa família é entender que você é filho do Rei dos Reis e que nós nos tornamos irmãos em Cristo e irmãos de Cristo. Atos 12. Mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa, e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então elas disseram: "Você está maluca?" Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos", disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. A morte de Herodes. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizessem as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinha do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso, e o povo gritava: "É um Deus e não um homem que está falando." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte, que ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Herodes foi arrogante e morreu pela arrogância. E muitas pessoas morrem pela arrogância, porque as pessoas, quando elas se tornam arrogantes, elas se tornam donas de si mesmo. Quando o mundo exclui essa arrogância, quando o mundo derruba essa pessoa, ela perde todo o poder que ela tinha e eventualmente ela pode até tirar sua própria vida, porque ela não consegue viver naquela situação na qual ela
perdeu o seu domínio, perdeu o seu poder. A gente tem que tomar muito cuidado com a arrogância, inclusive esse é uma das virtudes, né? Seja mais como Cristo. Cristo era o rei do universo e não conheço alguém mais humilde do que ele. Esse capítulo ele é muito legal de Atos. Eu poderia falar a respeito do milagre que aconteceu com Pedro, poderia falar a respeito do anjo que resgatou ele, poderia falar a respeito da arrogância de Herodes, matando o seu subalterno que provavelmente vivia com medo dele, mas eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar nesse capítulo a respeito dos pastores. Tem a gente pode definir nesse mundo 3 tipos de pessoa e alguns subtipos. Então a gente pode definir as pessoas como os pastores, a gente pode definir, tem um pastor inteligente ou não inteligente, a gente pode definir um grupo de pessoas como os imbecis e a gente pode definir um grupo de pessoas como os lobos, dentro de um contexto cristão. Dentro de um contexto cristão, quem são os pastores? Os pastores não inteligentes. São pessoas que acabam se expondo a uma situação de risco para tentar conseguir almas. E nesse momento a gente está vivendo muita situação de risco. Nesse momento tem pastores na Irlanda, muito recentemente um pastor na frente de um hotel, de um hospital que fazia aborto, ele pregou a respeito que Jesus ama o seu povo e está tentando resgatar o seu povo. Ele não falou nada a respeito de aborto. Esse cara sofreu uma ação criminal, esse pastor. Agora, não acho que ele tenha sido um pastor não inteligente, porque ele não falou a respeito disso, ele conseguiu se defender. Se ele vai ser preso ou não, ainda não sei. Mas ele poderia ter falado a respeito do aborto. Aí ele teria sido um pastor não inteligente. Ele estava tentando pastorear, estava fazendo certo, mas sem um fundo de inteligência, porque ele sabia das leis do país. Assim como o Canadá hoje, o Canadá ele proibiu alguns versículos. Isso quer dizer que a pessoa não deve pregar? Não, a pessoa deve pregar. Ela tem que pregar o evangelho. Agora, é inteligente essa pessoa, em um lugar público, falar sobre isso? Eu não sei te dizer. Eu confesso que você ir contra o poder, eu acho que qual seria o mais inteligente? Nesse momento, é fazer o segundo livro da Bíblia. Êxodo, vai embora. Faz o que o anjo falou para José e Maria. Sai dessa terra. Se a terra ela não te aceita, para que você vai brigar contra isso? É uma terra satânica. Para que você vai brigar contra isso? Tem os pastores inteligentes. São aqueles que cuidam do seu povo, traz um benefício para o povo e traz um benefício para si também. Por quê? Porque o pastor, ele merece receber o seu sustento. Ele é um defensor. Tem as ovelhas. Dentre as ovelhas, tem as ovelhas imbecis e tem as ovelhas não imbecis. Então tem povo imbecil. O que é um imbecil? O imbecil é esse povo que ficou feliz quando Herodes mandou prender alguns e o povo, prendeu o povo de Jesus, tal, manda prender mais. Herodes se sentiu arrogante, dono do seu poder, e foi lá e mandou prender Pedro também. São os imbecis. São as pessoas que veem o que os lobos fazem. O lobo ele pode ser um lobo imbecil e pode ser um lobo inteligente. Como assim um lobo imbecil? Um lobo é aquele que ataca a ovelha. É aquele que ataca essas ovelhas, tanto as imbecis quanto as não imbecis. O lobo, ele pode ser um cara que mata uma pessoa, destrói uma família inteira para roubar um celular. Esse é o lobo imbecil. Por que ele é um lobo imbecil? Porque, cara, ele destruiu uma vida inteira, se colocou num risco altíssimo de ser preso, ser caçado e tal, por um celular. E tem muito lobo imbecil. Tem um lobo inteligente. Qual é o lobo inteligente? Aquele que rouba em benefício para si próprio, divide um pouquinho com outros lobos, mas se mantém em um alto cargo de poder. Eu, particularmente, julgo muitos governantes como lobos inteligentes. A ovelha imbecil pode ser uma ovelha ou pode ser simplesmente um povo imbecil. É esse que apoia o lobo. É esse que o cara rouba
extorque, estupra, fala, mas é só uma criança, tem 17 anos, ele não tem consciência, coitadinho. É uma ovelha que defende um lobo. Essa é a ovelha mais imbecil que existe. É realmente um cara negligente e totalmente imbecil. E se você se coloca nessa posição, saia dessa posição. Porque você defender um lobo que estupra, que mata, não, mas é porque ele foi criado assim, coitadinho. Cara, coitadinho caramba, coitado da família que morreu, que perdeu um pai de família. É esse que é o coitadinho. É a ovelha inteligente que é o coitadinho. Agora, você vai defender um lobo, um predador, você está sendo um imbecil na história. Por maior que seja o seu nível cultural, você pode ser um imbecil, porque você defende o lobo. E foi isso que aconteceu em Atos 12. Herodes se encheu de poder. O que Herodes fez? Mandou matar quem seguia ele. Falou, pô, você fez isso? Você deixou os caras fugir? Mata esses caras. Ele é um lobo, um predador. E foi apoiado por ovelhas imbecis. E aí, minha paixãozinha? Quer falar que fui forte nessa mensagem? Tá legal. Então, é o pastor, existe a o pastor, ovelha e o lobo. pastor não inteligente, o pastor inteligente. Existe a ovelha imbecil e a ovelha não imbecil. E a ovelha não imbecil, qual grupo é? São ovelhas inteligentes, que são ovelhas que realmente são ovelhas que fazem o bem. Elas não sabem exatamente como fazer o bem, mas ela está procurando o pastor certo. E existem os lobos, que são os lobos não inteligentes e os lobos inteligentes. Mas entenda que no imbecil só existe a ovelha. Então, existe o pastor inteligente e não inteligente, existe o lobo inteligente e não inteligente, existe, eu vou colocar a ovelha que é a verdadeira, e existe o imbecil, que é o povo imbecil. Então, dentro do grupo da ovelha, vamos dizer assim, existe a ovelha e o imbecil, que é quem defende o lobo, achando que está certo, que é a maioria da galera hoje em dia. A maioria da galera que faz parte do povo, que ainda está dormindo, que pode ser convertida, pode se tornar uma ovelha, ou não, pode se tornar um pastor, quem sabe? Pode acontecer. A gente tem que orar por esse povo. E agora nós vamos... Acabamos. Faça parte dessa família. Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês tiverem pedidos de oração, nós vamos orar por vocês. Se vocês tiverem algum agradecimento, deixe seu agradecimento, isso é muito importante. Hoje a mensagem pode ter sido um pouco mais forte, mas nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de cada um, nós estamos aqui para falar a respeito da palavra de Deus. Amamos a vida de vocês em Cristo Jesus e nos vemos amanhã às 9h15. Tchau, pessoal.